A maioria dos estudantes gasta horas e horas lendo e mesmo assim não consegue aprender, não consegue fazer uma leitura acelerada e com uma retenção boa. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer isso. Aprender com aquilo que você está estudando e mesmo assim conseguir otimizar o seu tempo de leitura. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve que tem muito conteúdo para te ajudar. Mas sem mais delongas, vamos lá ao nosso tema da aula de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da leitura rápida, mas com uma retenção boa. O que eu mais tenho visto ultimamente são pessoas que querem ler mais rápido, ou seja, querem ler numa quantidade maior do que o convencional e mesmo assim reter aquela informação. Só que o que eu mais vejo é pessoas lendo rápido e retendo pouco, aprendendo pouco aquele conteúdo. Então eu vejo, o que eu mais vejo é pessoas que só estão lendo palavras, não estão pegando aquele conteúdo daquele livro que ela está lendo. Não consegue pegar o conteúdo desse livro e tirar informações boas para sua vida, informações úteis que o texto traz. Por quê? Por conta da aceleração do texto, você não consegue criar uma linha de raciocínio, você não consegue prestar atenção no que o autor está dizendo. Até porque uma leitura muito rápida não permite uma retenção muito boa. E hoje eu quero te mostrar como que você faz para você acelerar a tua leitura, mas mesmo assim conseguir aprender aquelas informações, conseguir reter aquelas informações. Como que a gente acelera e coloca a retenção junto? Existem algumas estratégias que você pode adotar que vão fazer com que isso acelere. E a primeira delas que eu quero trabalhar com vocês é a leitura em voz alta. A leitura em voz alta é uma das ferramentas mais importantes para quem quer acelerar o processo da leitura e quer reter muito mais. Primeiro, vamos tentar entender por que a leitura em voz alta é importante para a nossa retenção. Muitas pessoas que começam no mundo da leitura tentam se esforçar para ler, mas às vezes quando está lendo ali as palavras, acaba surgindo pensamentos na mente, acaba se distraindo, o corpo físico está ali, mas a mente já não está mais, começa a viajar e acaba se desconcentrando. E nessa desconcentração, não consegue reter aquela informação, até porque se você não prestar atenção, se você não ler aquela informação, você não consegue reter. Então, o que acontece com os estudantes? Muita informação cheia, muita coisa na cabeça, acaba com que você não consegue reter aquela informação. A leitura de voz alta, ela vem com a função de solucionar esse problema. Por quê? Conforme eu vá lendo as palavras em voz alta, eu vou estar criando um diálogo com o texto. Isso é extremamente importante. O livro, ele nada mais, nada menos é uma conversa que existiu e que ele foi transformado em texto, transformado num conjunto de palavras. Até porque se você for estudar a origem da linguagem, ela acontece da seguinte forma. A gente tem pessoas tentando se comunicar pelos sons, né, no tempo das cavernas, onde eles tentavam se comunicar por sons, e a partir disso eles vão desenvolvendo o que a gente vai chamar hoje de conversa e palavras, e aí sim eles desenvolvem as letras, com o alfabeto e assim por diante. E isso faz com que eles vão evoluindo isso. Então, nada mais ou nada menos que a leitura é uma forma de comunicação que foi transformada em escrita. Então, a conversa com o texto possibilita que você tenha uma maior atenção naquela leitura, você consegue entrar mais naquele texto. Isso faz com que você aumente a sua retenção. Além do fato de que, conforme você vai lendo as palavras em voz alta, você vai enchendo sua cabeça com essas palavras e acaba que você não tem espaço para você se distrair com as informações outras que possam surgir na sua mente. Então isso faz com que você tenha uma concentração maior naquele período da leitura. Isso a gente já elimina aquele ponto-chave, que é conseguir prestar atenção e reter aquela informação. Agora o segundo ponto que a leitura em voz alta traz, mas agora para o motivo da aceleração do texto, é que conforme você vai lendo as palavras em voz alta, você vai começar a pegar o ritmo do texto. E conforme você vai pegando o ritmo do texto, você vai conseguir acelerar a quantidade de palavras e páginas que você lê. Isso faz com que você consiga acelerar o teu tempo de leitura. Por quê? As palavras lidas vão ficar mais fáceis, você vai conseguir conectar. Porque se você for analisar, cada livro, cada texto, ele tem um formato. Tem textos que são mais em
parafraseados, com mais conversas, e tem textos que são mais corridos. E quando você faz essa leitura em voz alta, você consegue pegar esse ritmo da leitura. Isso faz com que você acelere e otimize cada vez mais o teu processo de ler. E a segunda ferramenta que eu quero trabalhar com vocês é a questão dos fonemas. Para quem não chegou a ter uma alfabetização através de fonemas e sim por silábicos, não sabe muito bem o que é isso. Na escola, quando a gente é alfabetizado, a gente geralmente aqui no Brasil principalmente, é alfabetizado através de sílabas. Então você vai aprender as letras e a juntar as sílabas. Mas, em outros estudos, algumas pessoas utilizam o método fônico. O que é o método fônico? Aprender os sons das palavras, os sons das letras. Então, conforme você vai aprendendo os sons das letras, você consegue entender como que funciona quando junta várias palavras, várias letras juntas que formam uma palavra, e aí você aprende como que é o som dessa palavra. E por que isso é importante para que você acelere o teu processo de leitura? Porque ao contrário do que muito acontece, é que as pessoas vão ler as palavras e elas demoram lendo os textos, porque às vezes elas leem o começo da palavra e ela tenta adivinhar, e ela vê que não é aquilo, tem que voltar na palavra de novo até entender, porque geralmente é uma palavra nova, ou uma palavra que ela ainda não conhece. E textos mais profundos, textos mais clássicos, têm uma linguagem mais técnica, mais densa. E se você não é acostumado com essa linguagem, faz com que você demore mais tempo para ler. Porque até primeiro você tem o costume de adivinhar a palavra, só olhando o começo, isso faz com que você erre, então tenha que voltar e entender a palavra, e até você conseguir falar aquela palavra nova com o seu acento e tudo mais, demora mais tempo. Então por que é importante que a gente estude o método fônico? Porque conforme eu sei os sons das palavras, conforme eu vou olhar as letras, vai ficar muito mais fácil de eu ler uma palavra nova. Isso acelera. Parece uma coisa assim absurda e boba, desnecessária, mas faz muita diferença. A aceleração da palavra, a aceleração do teu texto vai de acordo com a tua leitura. E o que você lê? Palavras. As palavras que você lê, geralmente se elas forem novas e você tiver sido alfabetizado ou procurar estudar sobre o método fônico, vai fazer com que você acelere a tua leitura. Ah, Igor, tá, mas como que eu faço para conseguir aprender o método fônico? Se você pesquisar na internet, tem várias aulas, até mesmo aqui no YouTube, tem vários vídeos que mostram os sons das palavras. Se você já estudar os sons das palavras, isso já vai facilitar a sua leitura, porque você vai aprender aonde é o acento agudo. Para algumas pessoas isso pode parecer óbvio, mas na hora da leitura, as pessoas geralmente erram o acento das palavras, onde ela vai falar a palavra. Então isso faz com que a pessoa leve mais tempo para a leitura. É claro que isso acontece em questões de milissegundos, cerca de 40 a 50 milissegundos, mas conforme você olha num todo as páginas que você lê, faz diferença. Se você quer acelerar o teu tempo de leitura, isso faz diferença e vai ser benéfico para você se você souber o método fônico. E antes de ir para o último ponto, eu quero te convidar a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, tem conteúdo muito bom para te ajudar, principalmente em relação aos estudos. E eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas e lá a gente tem um contato maior onde eu consigo te ajudar mais facilmente em relação aos estudos. Terceira ferramenta, a última, mas não menos importante, que é a leitura de pesquisa. Para quem quer fazer leituras rápidas de conteúdos que são muito densos, eu preciso ler, por exemplo, 4 livros lá de uma pesquisa que eu estou fazendo. Como que eu faço para ler isso mais rápido? A diferença de uma leitura de pesquisa é que quando você vai realizar ela, você não tem o objetivo de ler um livro inteiro. Então essa é a estratégia que você vai usar, que eu vou te passar agora, para que você consiga acelerar a tua leitura quando você precisa fazer uma pesquisa. Por exemplo, que você está na faculdade, vou usar o exemplo aqui da faculdade de psicologia, e você precisa fazer uma pesquisa sobre crianças autistas no desenvolvimento da alfabetização. Vamos usar esse exemplo que está mais no nosso contexto de hoje desse vídeo. A gente vai pegar essa pesquisa e o que a gente vai fazer? A gente vai buscar livros que vão falar sobre esse tema. Então, eu vou buscar um livro de autismo aqui, vou buscar essa referência tal. Você vai juntar esses livros. Tá, Igor, mas eu tenho pouco tempo. Como que eu vou fazer para dar conta de ler todo esse conteúdo nesse pouco tempo que eu tenho para juntar todas essas informações e colocar, por exemplo, num artigo ou numa pesquisa? Essa vem a sacada. Para você acelerar nesse caso, você não vai ler o livro inteiro. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir, e quando você abre um livro,
Geralmente, os livros têm um sumário. E o que você vai fazer? Você vai buscar através do sumário as referências que expliquem sobre aquilo que você quer. Às vezes o livro vai trazer aquele problema que você quer solucionar, mas não necessariamente já no começo. Então por que você vai perder tempo lendo o comecinho do livro? Você pode buscar direto aonde, do qual capítulo o livro vai tratar sobre aquele problema que você quer resolver. Isso vai fazer com que você acelere a sua leitura e que você consiga aprender muito mais tudo aquilo que você está lendo. Então você vai conseguir juntar muitos conhecimentos num período curto, principalmente se você for fazer uma pesquisa. Esse caso é uma leitura rápida e com boa absorção para quem vai fazer pesquisa. Agora, se é uma leitura tradicional, eu prefiro que você teste as outras ferramentas, que é o método fônico e a leitura em voz alta. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha aprendido a como você vai acelerar o teu processo de leitura, mas mesmo assim continuar com a boa absorção. Eu espero do fundo do meu coração que ele tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!